baterias. A invenção que alimenta a maior parte do mundo moderno. Muitos eletrônicos que você gosta de usar não vão funcionar sem elas. Estes incluem o seu telefone, laptop, tablet e o carro elétrico em sua garagem. Alguns satélites também usam baterias lá fora em órbita. Entretanto, essas baterias têm limitações que afetam o nível de satisfação que podemos derivar delas. É por isso que os cientistas têm trabalhado duro para criar uma nova bateria. O resultado mais recente é uma bateria de diamantes que tem potencial para durar milhares de anos e também ajudar a eliminar o próprio lixo nuclear. Como a bateria de diamantes dura tanto tempo e como ela funciona? Junte-se a nós enquanto trazemos as loucas novas baterias de diamantes que os cientistas acabam de lançar. A melhor bateria com capacidade para uma ampla gama de aplicações é a bateria íons de lítio. Você provavelmente já está assistindo esse vídeo em um dispositivo alimentado por uma bateria de íons. Se você dirige um carro elétrico, então, você pode agradecer, pois você tem as baterias de íon de lítio. Da mesma forma, para armazenar eletricidade para ser fornecida sob demanda. Essas baterias substituíram a bateria de chumbo ácido, especialmente em aplicações intensivas por causa dos seus muitos benefícios. Entretanto, as baterias de íons de lítio têm ainda suas limitações, e estas impedem muitos avanços que poderíamos ter feito como raça humana. Por exemplo, as células e baterias de íon de lítio não são tão robustas quanto algumas outras tecnologias recarregáveis. Elas requerem proteção para não serem sobrecarregadas e descarregadas em excesso. Além disso, elas precisam ter a corrente mantida dentro de limites seguros. Assim, uma desvantagem das baterias de íons de lítio é que elas requerem circuitos de proteção incorporados para garantir que sejam mantidas dentro dos seus limites de operação segura. Adicionar essas medidas de segurança aumenta o peso da bateria e o custo. Isso também torna a manutenção e o descarte mais difíceis. Outra grande desvantagem das baterias de íons de lítio para a eletrônica de consumo é que as baterias sofrem com o envelhecimento. Não apenas este tempo ou calendário depende, mas também depende do número de ciclos de carga-descarga que a bateria sofreu. Muitas vezes, as baterias só são capazes de suportar entre 500 e 1000 ciclos de carga-descarga antes de sua capacidade cair. Com o desenvolvimento da tecnologia Li-ion, este número está aumentando, mas depois de um tempo as baterias podem precisar ser substituídas. Isto pode ser um problema se elas estiverem embutidas no equipamento. As baterias de íons de lítio envelhecem, quer estejam em uso ou não. Ou seja, apesar do grau de uso, existe um elemento relacionado ao tempo para a redução da capacidade. As baterias de íons de lítio também têm um problema de transporte. Muitas companhias aéreas limitam o número de baterias de íons de lítio que elas levam, o que significa que o seu transporte é limitado aos navios. Viajantes aéreos frequentemente precisam carregar as suas baterias de íons de lítio na bagagem de mão. Quaisquer baterias de íons de lítio transportadas separadamente devem ser protegidas contra curtos-circuitos por coberturas protetoras, etc. É particularmente importante onde grandes baterias de íons de lítio, como aquelas usadas em grandes bancos de energia. E tem também a questão de custos. Isso é mais óbvio quando se trata de carros elétricos. 1/3 do preço de qualquer carro vai para a bateria de EV que você comprar, tornando os EVs significativamente mais caros do que os equivalentes. Às vezes pode custar o mesmo que um carro de luxo, um carro ICE. O íon de lítio também tem algumas restrições sobre como pode ser usado. Por exemplo, para obter o melhor das células e baterias de íon de lítio, é sábio não carregar ou descarregar as células e baterias completamente. Executar as células e baterias entre 20% e 80% tem sido citado como o regime ideal. Alguns sistemas de gerenciamento de baterias podem garantir que as células nunca sejam totalmente carregadas ou descarregadas. Os níveis que eles indicam podem já ter isso em conta. As células e baterias de íon de lítio não gostam de ser totalmente descarregadas e elas também não gostam de estar totalmente carregadas. Isso porque em qualquer um dos estados, todos os íons de lítio serão removidos de um eletrodo ou do outro, e isso faz com que o eletrodo se desintegre mais rapidamente. Além disso, as baterias de íon de lítio não funcionam bem no frio, como também na neve. Para veículos elétricos, a faixa de direção se torna significativamente reduzida quanto mais baixa a temperatura. E por essas razões, a humanidade precisa de uma bateria melhor, e os cientistas têm trabalhado para fornecer exatamente isso. O resultado é a bateria de diamantes, que promete mudar o mundo completamente. Uma das empresas envolvidas no desenvolvimento dessa bateria é a NDB. Ela anunciou sua nova bateria de Nano Diamond. Algumas outras pessoas a chamam de bateria nuclear de diamantes. A tecnologia que a NDB utiliza é feita a partir de resíduos nucleares envoltos em diamante artificial. A bateria de Nano Diamond tem uma incrível vida útil máxima de 28 mil anos. Isso é como uma eternidade quando se trata da vida útil da bateria ou qualquer outra coisa.
A nova bateria pode um dia se tornar uma fonte de energia de baixo carbono para qualquer coisa que precise dela, desde aviões até smartphones. A ideia de uma bateria de diamantes nucleares foi desenvolvida e apresentada pela primeira vez por cientistas na Universidade de Bristol em 2016. Em uma palestra, o professor Tony Scott explicou que a sua equipe tinha cultivado um diamante sintético que podia gerar uma pequena corrente elétrica quando colocado em um campo radioativo. A bateria resultante é efetivamente autocarregada na medida em que o diamante pode produzir uma carga quando colocado próximo a uma fonte radioativa. A equipe Bristol inicialmente demonstrou um protótipo que usava o níquel 63 como fonte de radiação, embora mais tarde eles optaram por utilizar o carbono 14, uma versão radioativa do carbono. E esse é um dos benefícios das baterias de diamante nucleares. Elas ajudarão a limpar os resíduos nucleares. As usinas nucleares envelhecidas do Reino Unido contêm enormes reservas de carbono 14 dentro dos blocos de grafite em seus reatores. Embora o carbono 14 seja um emissor de partículas beta de baixo rendimento, ele com certeza ainda é muito arriscado para permitir a sua entrada no meio ambiente e, portanto, deve tomar cuidado a longo prazo. Os cientistas em Bristol veem uma oportunidade valiosa na extração e redirecionamento do que, no momento, é puramente um resíduo nuclear. No ano passado, uma empresa spin-off chamada Arkham Light foi formada para assumir a comercialização do conceito de bateria de diamantes. Usar os resíduos nucleares desta forma é muito melhor do que enterrá-los no fundo do solo, onde um cuidado especial tem que ser tomado para evitar contaminação. Enquanto isso, muitas pessoas se contorcem com a menção de materiais nucleares por causa do medo da radiação. Entretanto, as baterias nucleares de diamantes não são perigosas. A bateria de diamantes é uma beta-voltaica, que é semelhante a uma célula fotovoltaica, apenas que ela converte a radiação beta, ao invés de luz, em eletricidade. Ela é fabricada através da deposição química de vapor, usando metano C14 e plasma de hidrogênio para cultivar películas de diamante a altas temperaturas. O diamante usado na bateria consiste em camadas finas de grandes grãos cristalinos, por isso é muito menor do que o diamante encontrado nos anéis. Esta estrutura de várias camadas também é projetada para evitar vazamento de radiação e minimizar o perigo para a saúde humana. As partículas beta de carbono 14, embora energéticas, não viajam muito longe. Se você o tem seguramente embutido em uma matriz densa, como o diamante, então a probabilidade de que ele emita radiação de uma forma que penetre na pele humana torna-se insignificante. Enquanto a NDB está focando em aplicações pesadas como veículos elétricos, a Arkham Light está procurando alimentar pequenos detectores, dispositivos, sensores IoT sem fio ou implantes médicos com baterias de diamante nuclear. A empresa vê a bateria de diamantes como uma tecnologia capacitadora, o que significa que ela pode estimular o desenvolvimento de aplicações que não teriam sido possíveis sem ela. Os pesquisadores da Bristol testaram a resistência e a durabilidade de suas baterias de diamantes no topo de um vulcão. No experimento, o protótipo Arkham Light Beta Voltaics foi usado para alimentar sensores dentro de uma estação de monitoramento remoto, conhecida como ovo de dragão. Os ovos são projetados para serem entregues a um vulcão por um drone, onde eles acompanham a umidade, as vibrações e as emissões de gases tóxicos. A natureza indelével do diamante também significa que baterias de diamantes nucleares podem um dia ajudar no gerenciamento de energia distribuída por satélites ou naves espaciais, permitindo que eles levem uma vida operacional mais longa em ambientes extremos. Um bom candidato é o JWST, que tem uma vida útil de 2 décadas, devido à quantidade de combustível a bordo. Com baterias de diamantes nucleares, a Estação de Observação Espacial pode continuar a fornecer imagens impressionantes que nos ajudam a saber mais sobre o universo por toda a eternidade. Com um mundo cada vez mais dependente de entrada de sensores, as baterias da Arkham Light poderiam fornecer uma solução de ajuste e esquecimento que permite a implantação generalizada dos dispositivos IoT. De acordo com Morgan Boardman, CEO da Arkham Light, a tecnologia também oferece uma atraente economia de emissões. Com os recursos usados para fabricar, digamos, uma bateria AAA, nós compensaríamos quase 2,5 kg de carbono na fabricação de uma densidade de energia equivalente às baterias. A Arkham Light vai estabelecer uma fábrica em uma das várias usinas nucleares desativadas no sudoeste da Inglaterra, ou possivelmente no norte do país de Gales. Dessa forma, a empresa tem fácil acesso aos isótopos de carbono 14 para a fabricação de baterias. Boardman estima que, estando tudo bem, as baterias de carbono 14 começarão a aparecer nos dispositivos tão logo em 2024. Vamos ouvir o que você pensa sobre as baterias nucleares de diamante na seção de comentários abaixo.